Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta nossa celebração virtual. Nós nos colocamos aqui para celebrar este culto não em nosso nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que nós podemos tirar esse tempo para nos reunir, cantar alegremente, ouvir da palavra de Deus e também meditar sobre ela. Estamos reunidos nesta época de Quaresma, significa um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado também, um tempo que nós caminhamos com Jesus Cristo até a sua morte para depois chegarmos na ressurreição. Quero saudar a todos e a todas vocês com as palavras bíblicas que são previstas para a nossa semana, segundo o Evangelho de João, no capítulo 3, os versos 14 e 15, que nos dizem assim: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Nós fazemos isso também quando nós nos reunimos para louvar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez, por Cristo ter morrido na cruz por todos e todas nós. Amém. Chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Quero convidá-los, neste momento, a nos colocarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós nos achegamos a Ti humildemente, pois sabemos que nos ama e sempre vamos encontrar refúgio em Ti. Sabemos que somos falhos e pecamos também contra Ti,
seja em pensamentos, palavras e atitudes. Damos muito valor a tantas coisas e não damos valor ao teu ensinamento. Amamos tantas coisas, mas não somos capazes de amar o nosso próximo, a nossa próxima, como a nós mesmos. Amado Pai, sabemos que em Ti encontramos refúgio, sabemos que Tu ouves o nosso clamor, por isso com humildade te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa-nos na nossa falta de fé, na nossa incapacidade de testemunhar o Teu amor no mundo e na nossa comunidade. Amado Pai, perdoa-nos por não nos dedicarmos às coisas que são Tuas neste mundo como deveríamos. Ouve o nosso pedido de perdão quando esta comunidade une suas vozes e diz amém. A palavra de Deus nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, a todos aqueles e todas aquelas que creem e sinceramente se arrependam de seus pecados, eles estão perdoados diante a nossa fé em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A facilidade que as notícias se espalham hoje em dia tem provocado em nós o endurecimento para as tragédias do mundo. Agimos como se não dissessem respeito a nós, mas não foi isso que Cristo Jesus nos ensinou. No Evangelho de João, no capítulo 13, os versos 34 e 35 está escrito: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Temos um momento especial também neste culto, de pensar no próximo, mesmo que ele esteja muito distante de nós. E nós podemos fazer algo por essas pessoas, talvez por aquelas pessoas que enfrentam a guerra na Rússia e na Ucrânia. Nós podemos fazer a nossa sincera oração a Deus e entregar nas mãos deles as dores do mundo, cantando: Tem, Senhor, piedade. Oremos. Bondoso e querido Deus, queremos ouvir Tua santa palavra. Por isso nós te pedimos, orienta-nos e ajuda-nos para que por meio da reflexão da Tua palavra e da nossa forma de viver a fé, ela possa penetrar em nossa mente, em nosso coração e em todo o nosso ser, orientando-nos em nossa forma de pensar, de falar e agir. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Queremos juntos ouvir o texto bíblico base para a pregação de hoje, que nos vem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 11 a 31, que nos dizem: a parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos.
Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Então o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Querida comunidade, hoje, para virmos e refletirmos nesse culto online, temos um texto bíblico que é muito conhecido em nosso meio, a história do filho pródigo, que ainda hoje vem e fala para dentro da nossa realidade, pois Deus constantemente tenta ser nosso bondoso Pai,
que permite que seus filhos batam asas por aí, que tenham liberdade. Mas nem por isso ele abandona os seus. Ao contrário, ele sempre de novo tenta tocar os nossos corações, através do batismo, da Santa Ceia, da leitura bíblica, do culto, entre outras maneiras. Ele espera pacientemente a volta dos seus filhos e das suas filhas. Ele olha a cada culto, a cada encontro religioso, para ver se eles estão diante dele na casa paterna, na igreja. Jesus aproveita a figura de um pai amoroso para contar a história do filho pródigo. É uma história que ressalta o amor de um pai, a rebeldia e o arrependimento do filho mais novo e a não compreensão do filho mais velho. Essa parábola é cheia de entrelinhas que precisam ser observadas. Primeiramente, é importante percebermos o que aconteceu com o irmão mais novo. Ele deseja sair da rotina, buscar um mundo novo. Por isso ele deixa para trás a vida com a família e segue um novo caminho, que no começo foi fabuloso, cheio de aventuras, numa terra diferente, com outros costumes e com certas liberdades que não existiam na casa paterna. Porém, com o tempo, o jovem percebe que quando não se tem dinheiro, a vida fica muito amarga e dura. Vira um lamaçal entre os porcos. Caro ouvinte, quantos de nós pode ser comparado com esse jovem? Quem já não fez certas besteiras, achando que estava fazendo uma grande coisa ou um baita negócio? Errando na vida é que se aprende. O pai sabia disso, por isso ele deixou o filho ir. Como muitos dizem, criamos os filhos, e quanto menos esperamos, eles saem voando. O voar é necessário para aprendermos na vida. O problema todo é que muitas vezes voamos por lugares perigosos. Quantos se perdem como filho da história? Seguem os rumos da vida fácil e acabam envolvendo-se com drogas, excesso de bebidas, excesso de velocidade, prostituição, entre outras coisas. E como todos sabemos pelos relatos de pessoas que passaram por essas experiências, que voar por esses lugares é muito fácil. O problema é que muitas vezes esses vícios são como uma arapuca. Sair deles é algo quase que impossível. E com toda certeza, quem sai fica com marcas. Olhando para esse filho que saiu de casa, podemos enxergar nele uma pessoa bêbada ou um drogado, que chega no fundo do poço, no meio dos porcos, que percebe que a sua vida perdeu o sentido, mas que ainda tem uma única esperança: poder voltar novamente ao convívio do Pai. Não mais como filho, mas como empregado, com a intenção de recomeçar a vida. Imaginemos como foi difícil o caminho de volta para a casa do Pai. Reconhecer que perdeu tudo, inclusive o seu próprio orgulho. Isso ocorre com alguém que é viciado em alguma droga. Muitos precisam chegar ao fundo do poço no meio dos porcos,
para a partir de então perceber e principalmente assumir que estão errados. Mas esse processo é difícil e muito doloroso. Muitos não chegam a fazê-lo. Pesquisas apontam que pessoas que se perdem na bebida, que somente 10% voltam à casa do Pai, ou seja, fazem e permanecem firmes no tratamento. Pessoas que se envolvem com drogas mais pesadas, de cada 100, somente uma consegue se livrar do vício. Vocês têm noção do que é isso? De cada 100, uma. Como essa obra do maligno, de Satanás, vicia e prende as pessoas. E isso explica a alegria do pai, ao ver o filho de volta. O filho que estava morto, viveu de novo. O filho que estava perdido foi achado. Ou seja, quem já teve na família ou ainda tem alguém que é escravo de um vício, sabe muito bem do que esse pai do texto bíblico está falando. É como se a pessoa estivesse morta e perdida, pois ela não vive mais a sua vida de forma normal, mas ela é dominada por um mal que ela não consegue dominar. E quando alguém se recupera de um vício, aceita o seu problema, é como se ela tivesse nascido de novo. Por isso é que o pai faz festa, renasceu, foi achado. Isso explica o fato do pai dar roupas novas, revestir o filho novamente com carinho e amor, colocar um anel no dedo, mostrar que voltou a ser um membro importante da família, e as sandálias nos pés, para mostrar que ele não era um empregado que andava descalço, mas alguém de sandálias, de honra. Porém, o filho mais velho não entendia a alegria do pai. Até o repreende, falando que ele nunca recebeu nada, nem sequer um cabrito. O pai amoroso tenta demonstrar o outro lado da história. É importante observarmos o que o pai diz a esse filho: tudo o que é meu é seu. Ou seja, a herança já havia sido repartida. O que sobrou, a maior parte, ficou para o filho mais velho. Ele não perderia mais nada. O que era seu estava garantido. Ele poderia aproveitar como quisesse. Como o filho mais velho sempre continuou na presença do pai, ele não perdeu nada. Ao contrário, ele continuou adquirindo bens, por isso ele estava no campo. O que aconteceu? Bateu os ciúmes, o medo que o irmão tivesse mais atenção do que ele, e a dificuldade de aceitar de volta quem errou, mesmo quando esse se arrependeu. Vamos observar as coisas na nossa sociedade. Como antes falei, são poucas as pessoas que realmente conseguem se recuperar de seus vícios. Mas se essas pessoas que estão arrependidas das atitudes erradas que tomarem, não forem acolhidas como aquele pai acolheu ao seu filho, eles certamente voltarão a cair na desgraça. Jesus quer mostrar, através desta parábola, que nós podemos escolher como vamos agir, como o pai ou como o irmão mais velho. Essa escolha
é nossa. Vamos aceitar de volta alguém que realmente se arrependeu e mudou de atitude? Ou simplesmente vamos ignorá-lo, fazer de conta que ele não faz parte da nossa família? Essa decisão é nossa. Que Deus nos ajude para que sempre possamos auxiliar aqueles que estavam ou que ainda estão perdidos entre os porcos. Que quando percebemos que eles são novas pessoas, que possamos ter a atitude do Pai e se alegrar com o perdido que foi achado. Que não sejamos como o filho mais velho agindo de maneira radical, como se ele nunca tivesse pecado, mas que possamos perdoar aqueles que caíram nos vícios da vida e auxiliá-los a serem novas pessoas. Pois assim como Deus, como um Pai amoroso que nos dá a liberdade e permitiu que o seu Filho viesse ao mundo para nos resgatar e perdoar as nossas falhas, que possamos fazer o mesmo com os nossos irmãos na caminhada da vida, não os empurrando de volta para o lamaçal, mas lhes auxiliando para que ao nosso lado possam continuar a servir ao Pai eterno, que sempre de novo revela o seu grandioso amor. Que Deus nos ajude nesta tarefa, que não fiquemos julgando e condenando, mas que assim como Deus nos perdoa, que possamos também perdoar e auxiliar os outros nas suas fraquezas. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você, querido e amado ouvinte, para junto comigo também expressar a sua fé e juntos usarmos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus de amor,
Nosso coração se alegra por ouvir novamente a Tua palavra, que possamos sempre confiar nas Tuas promessas e partilhar as muitas bênçãos que recebemos de Tuas amorosas mãos. Confiamos toda a nossa vida e todo o nosso ser sobre os Teus cuidados. Intercedemos por nossa igreja, por Teus ministros, ministras e Tuas lideranças. Permite que tenham o ouvido aberto e atento para a Tua palavra. Dessa forma, poderão proclamar a Tua palavra e realizar a Tua vontade, junto às pessoas que dela necessitam. Intercedemos pelas autoridades de nossa nação, dá que possam ouvir a Tua voz e possam governar com justiça, com ética, sem interesses pessoais e sempre visando o bem comum. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem por doença e pelas famílias enlutadas. Lembramos de cada pedido que a Ti foi feito e pedimos, querido Pai, que Tu possas estar sempre cuidando e orientando a todas as pessoas que estão sofrendo, seja por doenças, luto e por tantas pessoas, querido Pai, que sofrem com a guerra na Ucrânia e na Rússia. Esteja com aquelas famílias, querido Pai, orientando, dando discernimento também para essas autoridades políticas, para que essa guerra possa cessar e novas vidas não sejam mais levadas a óbito. Querido Pai, tudo o que nós temos sempre a Te pedir e Te agradecer, que sempre está no nosso coração, nós incluímos na oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abro um pequeno espaço para os avisos comunitários de nossa paróquia. Quero informar a todos vocês e convidar também para a noite de louvor na Igreja da Ressurreição, dia 3 de abril, às 19 horas, que terá a participação e apresentação da Camerata Vocale de Blumenau. Desde já nós agradecemos e convidamos a todos e a todas vocês. Venham prestigiar este grupo de Blumenau e também esta noite de louvor na Igreja da Ressurreição. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus da luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Que o Senhor nosso Deus, Ele sempre esteja à nossa frente, nos preparando o caminho que devemos seguir. Que o Senhor nosso Deus, Ele esteja atrás de nós, nos livrando de todos os perigos, e que Ele também esteja do nosso lado, sendo um ombro amigo quando nós precisarmos chorar. Mas que principalmente o Senhor nosso Deus, Ele possa estar sempre debaixo de nós, quando nós não conseguirmos mais caminhar,
Ele possa nos pegar nos seus braços e nos dar força para seguir todos os dias de nossa vida. Quaresma também é tempo de pedir esse apoio de Deus, pedir orientação, discernimento, para seguirmos firmes todos os dias de nossa vida. Amém. Assim, nós nos despedimos, na certeza de que Deus, Ele sempre caminha conosco, na certeza que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele estará sempre conosco, nos guardando. Desejo a todos e a todas vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana também na Quaresma.